Boa tarde a todos. A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Andréia Lima, 7º dia de seu falecimento, Pedro Martins, 7º dia de seu falecimento, e também pelas almas de Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Marcos Paulo de Almeida Santos, Ricardina Domingos dos Santos, Jean Alexandre Pavlax, Benedito Antônio Vieira, Roberto Mariano Vieira, falecidos da família Moraes, Maria Jovina de Moraes, Antônio Cesário de Moraes, Paulo César de Moraes, Felisbela Azevedo de Oliveira, e por todas as almas, em ação de graças a Nossa Senhora, sob os títulos Aparecida, da Lapa, das Graças, Desatadora dos Nós, e a todos os santos e santas. Todos de pé. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para viver a sua vida, aleluia. O Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para ser sinal de salvação, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Para anunciar o Evangelho, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face.
Busquemos ao Senhor enquanto se pode encontrar. Peçamos que a sua misericórdia nos traga a força da sua graça e do seu perdão. E assim, lavados dos nossos pecados, sejamos ungidos pela sua paz, para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e Pai onipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, Ele, o Salvador do seu corpo. Mas, como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com um banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca,
deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Todos. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes todos os que respeitam o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Felizes todos os que respeitam o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu e Senhor da terra, pois revelaste aos pequeninos os mistérios do teu reino. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que eu poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caríssimos irmãos, irmãs no Cristo, nosso Senhor, o apóstolo São Paulo lembra-nos hoje, numa comparação belíssima, o amor que deve existir entre os esposos, entre aqueles que verdadeiramente se amam, a exemplo do amor que existe entre o Cristo e a sua Igreja. Então Paulo justamente nos diz que Cristo amou a Igreja que é a semente do reino, este reino
que Jesus no Evangelho quer nos explicar e o compara a uma semente de mostarda, que é uma hortaliça que vai crescer, se desenvolver, vai dar os seus frutos e servirá inclusive como abrigo para os pássaros do céu construírem os seus ninhos, terem os seus filhotes. Compara também o reino ao fermento, o fermento que faz a massa crescer. A mulher, ao fazer o pão, ao fazer o biscoito, ao fazer o bolo, então pega aquela pitadazinha de fermento, vai juntar às porções da farinha, e aí então, depois, indo ao forno, no fogo, aquela massa vai crescer levedada e se tornar um alimento e servir para nos dar vida. Então o reino de Deus é assim, cresce, ou melhor, nos faz crescer no amor de Deus, na graça de Deus, nos faz crescer em tudo aquilo que Ele tem para nós. Desta forma, Jesus contava as parábolas, estas pequeninas histórias tiradas daquilo que o povo vivia, daquilo que o povo usava no seu dia a dia. E aí então eles entendiam, compreendiam o essencial, a verdade da sua mensagem. Então a igreja é esta grande semente que faz o reino nascer, germinar e crescer no coração das pessoas. Jesus, no seu amor, se entregou inteiramente pela igreja, doou-se por todos os seus, E em contrapartida, ele espera, ele deseja que a igreja justamente viva a sua graça, que a igreja tenha a sua santidade, que a igreja seja também em relação a ele irrepreensível no amor, como ele amou a igreja, como o esposo ama a sua esposa, assim também ele deseja, espera, ele quer que a igreja, sua esposa o ame, lhe tenha também, todo o devotamento. E o amor que ele espera da igreja é que os filhos da igreja, as filhas da igreja, vivam na santidade da sua graça. Então, essa relação de amor é justamente exemplo, e Paulo usa, Paulo também, uma pessoa iluminada, então para nos fazer entender a nossa vocação, para deixar bem clara qual é a nossa missão dentro da Igreja de Deus, a semente do reino, onde nós devemos crescer na fé, crescer nos dons do Espírito, onde devemos também produzir os frutos no amor do Cristo, no amor de Jesus. Então é justamente um exemplo para o relacionamento entre o homem e a mulher, entre marido e esposa, entre esposa e esposo. Então, justamente Paulo aí mostra-nos a santidade do amor matrimonial, mostra-nos a santidade desta união. Matrimônio é realmente
para que o casal possa de fato viver, né, o quanto mais na plenitude do seu amor humano, do amor de um para com o outro e também, né, do amor para com o Cristo, para com Deus, para com, né, Jesus, do amor para com o seu Mestre e Senhor. Então aí Paulo fala da solicitude, né? Eles têm que ser solícitos, ou seja, estar sempre em disponibilidade do outro, saber servir o outro, buscar o bem do outro, não é? Dar todo o apoio e colaboração ao outro, ser solícitos no amor, no respeito, no diálogo, na colaboração, não é? No acolhimento, não é? Como Jesus faz com a igreja, como Jesus é solícito em justamente derramar todas as suas bênçãos ao seu povo, não é? À sua igreja, sua grande família. Então, não é? A esposa deve amar o esposo, como o esposo também deve amar a esposa, e amar, não é, um ao outro como cada um ama a si mesmo, a si próprio. Devem se cercar de cuidados um para com o outro. E aí então Paulo, de uma maneira assim, não é, fantástica, mostra-nos a grandeza do matrimônio e sobretudo o matrimônio como extensão daquilo tudo que é o reino de Deus, e como no crescimento do reino, participando do reino, os casais devem realmente viver e dar dessa forma, com suas vidas, no amor, a colaboração, o apoio, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se torne frutífero na vida deles e na vida também de toda a igreja. Então o Cristo nosso Senhor se desdobra em atenções, não é, pela igreja. Esta solicitude, esta preocupação, estes cuidados que o apóstolo diz, que Paulo justamente fala. Então é tudo isso que no seu amor Jesus tem para com o seu povo, Jesus tem para com a sua igreja. E desta igreja Jesus é a cabeça, não é? Ele não é o principal, e nós, por sua vez, somos os seus membros. Por quê? Porque estamos ligados a Ele, unidos a Ele pela fé, pelos dons do Espírito, unidos a Ele na força deste amor que nos faz justamente ser esta grande unidade. Então Jesus espera resposta de amor, de modo que contra todas as aparências, mesmo aquilo que pode não aparecer, não se mostrar, então o reino de Deus de fato prospere, o reino de Deus aconteça, o reino de Deus realmente vingue, cresça, como a planta que, jogada a semente na terra, depois cuidada, adubada, ali zelada, recebendo todas as atenções, a água, os insumos, os adubos, então a planta vai germinar, ela vai crescer no tempo certo, adequado, ela produzirá os frutos, os seus frutos. Assim também o reino entre nós, o reino no meio de nós,
o reino em cada um de nós, esta semente do reino que foi colocada pelo próprio Deus e que Jesus, então, nos cuidados do seu amor, veio ajudar-nos a fazer com que ela possa crescer e germinar. Então, o reino de Deus acontece a partir dos nossos próprios cuidados, do nosso interesse, da nossa participação, a partir justamente, da nossa presença em todo este processo. E tudo isso se faz na grande relação de amor entre o Cristo Jesus, a sua igreja, e cada um de nós que somos membros do seu povo, da sua igreja. E nesta grande comunhão, então, fazemos o seu reino de fato existir, ser real, concreto, verdadeiro, e sobretudo nós, participando dele, então colhermos os frutos para a nossa vida, em todas as dimensões, em todos os sentidos, e frutos para a eternidade no coração do Pai Celeste. Amém. Muitos grãos de trigo se tornaram pão, hoje são o teu corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Muitos cachos de uva se tornaram vinho, hoje são o teu sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em fruto e missão. Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em missão. Deixando que a semente do reino caída no nosso coração possa crescer e em Cristo Jesus, no seu amor, produzir os frutos para a nossa vida. Vamos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja mesmo aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos glória, dar-vos graças, sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho e proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente deu graças ao Pai e entregou o cálice a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença
e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé, na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, com todos os vossos ministros, esta nossa comunidade da Lapa e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai Celeste, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 7º dia de Andréa Lima, também a memória no 7º dia de Pedro Martins, memórias de Antônio José, Maria José, Marcos Paulo, Ricardina, Jean, Benedito Antônio, Roberto, família Moraes, Maria Jovina, Antônio Cesário, Paulo César e Felisbela, e todos os nossos familiares e entes queridos que também já partiram desta vida e dos quais recordamos nesta grande oração. Acolhei-os todos junto a vós, na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E ainda vos pedimos por nós. Dai-nos, possamos todos plenamente participar da vida no vosso reino, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires, e aqueles todos que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito na força de todos os seus dons. Então, na confiança e na liberdade de filhos e filhas, membros que somos da sua Igreja e ligados na construção do seu reino em nós e entre nós, seguindo a Ele aquilo que Ele mesmo no Evangelho nos ensinou. Em oração, pois, juntos digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, doenças, enfermidades e epidemias, ó Pai,
Dai-nos hoje a força, na coragem da luta, na perseverança no amor, na saúde, na união e na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os vírus do pecado, protegidos também dos perigos desta pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que mais precisamos, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a grande ceia do Reino. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada,
para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazer vibrar nosso ser, indo encontrar o Pai Santo, sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face, fazer que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Com a vossa vitória, então exultaremos, levantando as bandeiras em nome do Cristo nosso Senhor. Oremos. Ó Deus Pai Celestial, que
os vossos sacramentos produzam sempre mais em nós o que eles significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora, nesta Santa Ceia, celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Vamos agora na paz, no amor do Cristo que no seu reino é derramado em cada um de nós, para que cresçamos sempre mais na vida com Ele. Graças a Deus. Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Na praia eu larguei o meu junto a ti, buscarei o mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome.